Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, excelente notícia para o Cruz Maltino. Quero contar também que o Colégio do Vasco recebeu um prêmio. Você sabia que o Cruz Maltino tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro? Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, excelente notícia para o Cruz Maltino. Depois de 6 horas de reunião, nessa quinta-feira, o Vasco conseguiu a aprovação dos credores para recuperação judicial. 97,7% dos credores que estiveram por lá aprovaram o novo plano de recuperação apresentado pelo clube. O Vasco apresentou inclusive mudanças nas condições de pagamentos das dívidas, especialmente com ex-funcionários, jogadores e fornecedores. Vou citar um caso específico. A reunião começa com o Valdir Bigode criticando e demonstrando até estava muito emocionado em lembrar que tinha 4,5 milhões de reais para receber e que o Vasco oferecia um deságio de 92%. Ele afirmou o seguinte: o presidente Pedrinho jogou comigo e está fazendo isso, é sacanagem, esse dinheiro me pertence. No fim das contas, até o Valdir Bigode votou a favor da aprovação do plano, até porque o Vasco, como eu disse, apresentou condições melhores de pagamento. Zinho, Jorginho foram outros ex-jogadores que têm dinheiro a receber que também participaram dessa reunião de 6 horas. Com a aprovação da recuperação judicial, dá para dizer que o Vasco fica muito mais interessante aos olhos de investidores internacionais. A venda da SAF deve avançar nos próximos meses por conta dessa novidade. Só para completar, é importante registrar também que o Vasco criou uma categoria chamada Beneméritos Parceiros, que inclui pessoas com serviços excepcionais prestados ao clube. Esses caras vão ter uma condição de pagamento um pouco melhor do que a dos outros. Sempre bom trazer notícia legal sobre o Vasco da Gama. Quero contar também que o Colégio do Vasco recebeu um prêmio da Secretaria do Estado de Educação lá do Rio de Janeiro, por conta do projeto e trabalho com categorias com atletas da base. Esse Colégio do Vasco, inaugurado em 2004, já atendeu a mais de 5 mil esportistas ligados ao Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Você sabia que o Cruz Maltino tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro desde que Fernando Diniz assumiu o Vasco? Pois é. Meio surpreendente esse número, né? O Vasco soma 35 gols marcados na era Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, contra 33 gols de Palmeiras e Flamengo. Confesso que fiquei bem surpreso com a estatística. O Mirassol aparece como o quarto melhor ataque, 29 gols marcados nesse período que compreende a chegada do Fernando Diniz até hoje. O grande problema do Vasco não é marcar, mas sofrer gols. O Vasco tem também nesse período a quarta pior defesa. Foram 19 rodadas e 30 gols sofridos. Só o Fortaleza com 36 gols, o Red Bull Bragantino com 32 e o Vitória com 31 sofreram mais gols do que o Vasco de Fernando Diniz. Só para completar sobre o Cruz Maltino, registrar que com a convocação do Paulo Henrique para a seleção brasileira, o Vasco chega a 12 jogadores chamados para a seleção no século XXI. Hora de falar sobre o Vasco, que pretende renovar de novo o contrato de Rayan. Talvez você se lembre, a última renovação aconteceu no mês de abril desse ano, quando ele passou a ganhar 500 mil reais por mês e teve seu contrato estendido até dezembro de 2026, multa rescisória de 40 milhões de euros, certo? Pois bem, a ideia do presidente Pedrinho é aumentar o tempo de contrato até para evitar qualquer tipo de problema na próxima temporada. Se ele não é vendido por agora e não renova o contrato, a partir de julho do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato para ir embora. O Vasco também pretende aumentar a multa rescisória, que hoje é de 40 milhões, para algo na casa de 50, 60 milhões, dando ainda mais segurança e tranquilidade para o clube. O Rayan ganha porque passa a ter um salário ainda maior do que o atual. O Cruz Maltino cogita dar ao Rayan um dos maiores salários do elenco. Só para arrematar, é importante lembrar que todo esse barulho por um atleta de 19 anos de idade tem tudo a ver com o assédio vindo do exterior. Tottenham, Barcelona, Nottingham Forest, entre outros, já demonstraram a intenção de contratá-lo. De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham virou favorito, disposto a pagar até 30 milhões de euros pelo jogador. Quero falar agora sobre essa história envolvendo Leila Pereira e Vasco da Gama. Muita gente acreditando que a presidente do Palmeiras vai comprar a SAF do Vasco. E essa impressão se dá pelo empréstimo de 80 milhões de reais feito pela Crefisa ao Vasco da Gama. Importante registrar
que esse empréstimo acontece depois de o Vasco consultar 60 instituições financeiras. E a Crefisa foi a escolhida por oferecer as melhores condições. O Vasco vai ter um ano para começar a fazer o pagamento desse empréstimo, os juros de CDI mais 7%, essa foi a condição do acordo, mas tem uma coisa que chamou bastante atenção. Por conta desses 80 milhões de reais de empréstimo, a Crefisa tem até junho de 2026 o poder de dar aval ou não a um eventual comprador da SAF vascaína. Pedrinho disse que não está muito preocupado com essa questão, porque ele entende que nesse processo de reformulação do Vasco, de saneamento das contas, dificilmente vai haver um negócio perto de fechar até junho do ano que vem. A expectativa do Pedrinho é de que o Vasco vá se acertando de dentro para fora e se torne um clube mais interessante para possíveis investidores a partir da metade do ano que vem, o que não impediria isso, esse tempo que há de necessidade não faria com que o Vasco perdesse eventuais negócios em caso de propostas. Mas muita gente que lembra da história entre José Roberto Lamáquia, o marido da Leila Pereira, e o Pedrinho, imagina que esse pode ser o primeiro passo para que o clube seja comprado. O Lamáquia foi um apoiador importante da campanha do Pedrinho enquanto candidato à presidência. Na oportunidade, ele especulou a possibilidade de compra da SAF do Vasco e desistiu por conta da pressão de conselheiros palmeirenses. O Lamáquia é conselheiro do Palmeiras. Depois o Lamáquia prometeu, ainda quando o Pedrinho era candidato, que compraria os name rights do estádio. Essa ideia acabou sendo abolida também. E diante desse cenário dá para dizer até que o Pedrinho ficou bastante frustrado com o Lamáquia e com a Leila, porque imaginava ter um apoio que não foi confirmado assim que ele tomou posse. Esse empréstimo de 80 milhões de reais é uma reaproximação, é uma retomada nas relações. Eu não descartaria que mais para frente Leila Pereira e José Roberto Lamáquia pudessem ter alguma relação mais efetiva com o Cruz Maltino, mas isso só deve acontecer depois de dezembro de 2027, quando a Leila deixa de ser presidente do Palmeiras, se ela e o marido levarem adiante qualquer relação comercial mais séria do que esse empréstimo feito ao Cruz Maltino, você pode ter certeza que a pressão sobre ela e seu marido no Palmeiras será gigante, sem precedentes. É importante lembrar ainda que a Leila Pereira, antes de se tornar presidente do Palmeiras, era torcedora do Vasco. Ela não vai admitir, já desmentiu publicamente, eu posso assegurar que ela e toda a família são Cruz Maltinos. Só que ela se casou com um Lamáquia palmeirense fanático, passou a acompanhar o Palmeiras, primeiro virou a patrocinadora do clube, esse patrocínio se tornou um patrocínio master e a Leila se tornou, a partir daí, alguém importante na vida política alviverde. Só para arrematar, não faz parte dos sonhos da Leila ser dona da SAF do Vasco. O próximo passo, assim que deixar o Palmeiras, é assumir um papel de protagonismo na CBF ou numa liga que pode ser formada juntando todos os clubes de futebol do Brasil. Só para arrematar de vez em relação ao Vasco, notícia importante. Cruz Maltino mudou os termos do empréstimo com a Crefisa. Você lembra, né? Na semana passada as partes se acertaram para um empréstimo de 80 milhões de reais. O que estava pegando, especialmente para torcedores do Vasco, é que se não houvesse a devolução do dinheiro, a Crefisa passaria a ter 20% das ações da SAF, um absurdo, levando em consideração que 80 milhões de reais não podem equivaler a 20% das ações do clube. Pois bem, o Vasco reclamou e a Crefisa aceitou que, se não houver o pagamento, José Roberto Lamáquia e Leila Pereira passam a ser donos de 10% das ações do Cruz Maltino. Quero falar agora sobre o Vasco e alguém que está mandando muito bem. Admar Lopes, executivo de futebol Cruz Maltino, cara de poucas entrevistas, mais de um trabalho extremamente interessante em pouco mais de 3 meses. Além de solucionar problemas financeiros, ele reformulou o elenco e melhorou bastante o Vasco. Chegaram Cauã Barros, Thiago Mendes, Andrés Gomes, Robert Renan, Matheus França e Carlos Cuesta. Com exceção ao Cauã Barros, que já pertencia ao Vasco e estava emprestado ao América, todos os outros reforços jogavam no futebol europeu. Thiago Mendes tinha contrato com o Al Rayyan, não teve seu vínculo prorrogado por lá, ficou livre no mercado e acabou contratado pelo Vasco. Já o Andrés Gomes veio do Rennes por empréstimo, Robert Renan pertencia ao Zenit, também chegou por empréstimo, mesma situação do Matheus França, que é jogador do Crystal Palace. Carlos Cuesta segue vinculado ao Galatasaray e está emprestado por 1 ano. Todos esses reforços
garantiram uma qualidade maior ao Vasco. A impressão que se tem é de que hoje é uma diferença bem menor entre atletas titulares e reservas, e é também por conta desse elenco mais robusto que o Cruz Maltini já emplacou 3 vitórias consecutivas. Com esses resultados, abriu 3 vitórias consecutivas em São Januário. Com esses resultados, abriu 8 pontos de vantagem em relação ao Z4. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa o like, compartilhe, comenta aí embaixo, já se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!